Leia toda a Bíblia em um ano. Essa é a nossa missão, a nossa propósito de ler toda a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos não seguindo uma ordem diferente. Nós estamos no 27º dia. E estamos lendo o livro de Mateus, né? O Evangelho de Mateus do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança. Já lemos o livro inteiro de Gênesis e estamos caminhando para o final. Se Deus assim permitir, amanhã terminaremos o livro de Mateus e iremos para Jó, lermos o livro de Jó. Muitos estudiosos atribuem o livro de Jó sendo um livro bem escrito já há muitos anos, próximo ali do Pentateuco. Então convido você a juntar-se a nós para acompanhar a leitura diária, para lermos toda a Bíblia nesse ano, né, em um ano. E a leitura do dia anterior, nós vimos o capítulo 23 e 24 de Mateus, né? E Jesus ele faz uma crítica bem dura e aos líderes, aos rabinos, enfim, aos líderes religiosos em Jerusalém. E ele chama por diversas vezes de hipócrita, que eles agiam de uma forma, né, por fora, uma aparência, mas que eles falavam, mas não faziam, né? Isso, Jesus ele vai por diversas vezes e vai dar vários exemplos disso. E ele lamenta que sempre Deus procurou ter o cuidado, como o exemplo que ele dá, né, como uma galinha que recolhe os pintinhos, né? Então Deus sempre estava cuidando do seu povo de Jerusalém, né, os judeus. E a gente vê isso, né? A gente viu isso em Gênesis e vamos ver agora, né? Em algum momento vamos começar a fazer as leituras e vamos ver isso em Êxodo, enfim, e tantos outros. Em toda a Escritura a gente vê Deus amando o povo, né? E querendo resgatar o povo. E Jesus estava no meio deles, né? Deus estava no meio deles, como está no nosso meio através do seu Espírito. Mas ali Deus estava fisicamente, né, em homem, e ele estava sendo rejeitado, né? Jesus já sabia o caminhar que ia ser feito e havia necessidade para se cumprir o plano de Deus para a sua e para a minha vida, para nos resgatar. E ele vai falar aí em capítulo 24, né, ele vai falar um pouco da escatologia, dos fins dos tempos, né, o que, né, há de acontecer, né, qual as dores que os homens têm, todas as dificuldades que a gente tem é porque nós mesmos, né, somos desobedientes a Deus. Imagina se todos nós fôssemos obedientes a Deus. Não, todos os problemas iam ser muito mais minimizados, né? Se quer fizermos, né, só, né, ou quer dizer, tudo já é tudo se a gente cumprir os 2 maiores mandamentos que Jesus foi questionado nas leituras anteriores, né? Quais são os maiores, né? Qual é o maior mandamento, né? Isso foi lá no capítulo 20, acho que 21, 22, no capítulo 22, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Se cumpríssemos isso, né, nós viveríamos tempos bons. Mas o fato é que a única promessa que ainda não foi cumprida é a volta, né, a volta de Jesus. E ele está explicando aqui no capítulo 24, né, os fins do tempo, a escatologia, como que vai acontecer nos seus detalhes. E afinal, nós vivemos, né, nos últimos tempos. O fato é que a gente não sabe nem os anjos e muito menos também o Filho
do homem sabe quando vai vir, só Deus Pai. E para Deus é como, né, o tempo de Deus, Deus não, o tempo dele não é cronológico, né, não é cronos como o nosso. O tempo de Deus é kairos, né, é um tempo diferente, não é um tempo de relógio como os nossos. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, que nós possamos manter aí firmes. Abra sua Bíblia, então, vamos ler os 2 penúltimos capítulos do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 25 e capítulo 26. E Jesus aqui vai, então, falar sobre os reinos dos céus, e ele vai seguir com o mesmo tema e assunto para as pessoas que estavam seguindo. Capítulo 25, versículo 1 diz: então o reino dos céus será como 10 virgens, né? Ele vai começar a falar, né, por parábolas. Ele fala muito por parábolas. Ele vai falar que então o reino dos céus é como 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sensatas, 5 insensatas e 5 eram prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E à meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-me um pouco do óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Quando estava fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. O reino dos céus, ele continua. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. O primeiro entregou 5 talentos, o segundo 2 talentos e o último 1 talento, e então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas. Como haviam usado o dinheiro, o servo a qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venham celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venham,
celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho aonde plantei e junto aonde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem aos que têm 10 talentos. Pois ao que tem, mais será lhe dado, e terá grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo quem não tem, lhe será tomado. Agora lance este servo inútil para fora na escuridão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Que duas parábolas incrível! Poderíamos ficar aqui horas para conversarmos sobre elas, mas medite sobre essas duas parábolas. E Jesus ele continua falando aquilo do assunto 24, ele vai se estendendo, trazendo, né, esses exemplos através de parábolas. E ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhe preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estavam na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Os sedentos lhe demos de beber? Ou como os estrangeiros e o convidaram para a vossa casa? Ou nu e vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedente, como estrangeiro, nu, doentes na prisão e não ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que recusaram ajudar. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Olha que lição interessante, né? Nós achamos muitas vezes que o diabo é o que vai ser o coordenador, o gerente, né? Aquele que vai estar de garfo na porta da entrada. Ao contrário, né? Ele é um condenado, ele é o único que está condenado. A certeza de único que está condenado. Ele não é nenhum gerente. Ele é mentiroso. Ele faz uma propaganda enganosa. É interessante que nesse capítulo ele vai dar continuidade, vai trazer esses 3 grandes exemplos sobre como acontecerá a escatologia final no reino dos céus. A separação vem dele, né? Vem de Deus. E
o pecado, ele é a transgressão, né? É o fazer o mal. Mas, além de fazer o mal, que é pecado, pecado também é a omissão de fazer o bem. Se você sabe que precisa fazer o bem e não está fazendo, também nisso você está pecando. Você sabe que está ali precisando estender a mão. Como Jesus está dando esse exemplo aqui. Nós fomos criados para amar e ser amado. Essa é a essência. E o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Nós vamos ler isso quando Paulo escreve a carta aos Coríntios. Vamos dar continuidade aqui. É gostoso falarmos sobre os ensinamentos. Quantos ensinamentos essa leitura diária de toda a Bíblia tem me dado? No capítulo 26, né, é um capítulo um pouco mais extenso, ele vai dizer assim: quando Jesus terminou de falar todas as coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes e o povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Betânia ficava num lugar muito próximo de Jerusalém, tá? É como se fosse uma extensão de uma cidade, de um bairro vizinho, né? Vamos imaginar que nem aqui em São Paulo a gente tem São Paulo capital, a gente tem São Bernardo, Diadema. Então Betânia ficava muito perto ali. Ele estava na casa desse Simão leproso. E quando ele estava à mesa, no versículo 7, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falava, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. E eu lhes garanto, aonde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e todos se lembrarão. Em outro evangelho, a gente vai ver que o valor poderia ser vendido por 300 denários, né? 300 moedas. Ou seja, um denário era um dia de trabalho, né? Ou seja, a mulher ela ofertou 1 ano de trabalho. E Judas, a gente vai ver. Judas ele vai trair Jesus somente por 10%. Por 30 dias de trabalho, por 30 moedas de prata. Então Judas Iscariotes, no seu versículo 14, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhe entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: aonde quer que preparamos a refeição da Páscoa? E ele respondeu: assim que entraremos na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe, o mestre diz: meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa, com os meus discípulos. Então, os discípulos fizeram como Jesus lhe havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo em verdade que um de vocês vai me trair. Muito aflitos,
Eles protestaram um após o outro, certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que eu trairia, também disse: certamente eu não serei, Rabi. Jesus respondeu: como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e em seguida partiu e deu os pedaços aos discípulos, dizendo: tomem e comam. Este é o meu corpo. Então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus e depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança, ele derramado como um sacrifício para perdoar os pecados de muito. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei de novo vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, provavelmente esse hino deve ser o Halel, um salmo, né? Que a gente vai ver também, vai ter a oportunidade de ler. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois a Escritura disse: Deus ferirá o pastor. As ovelhas do rebanho serão dispersas. Isaías 53, né? Vai falar, né, que Deus fez o castigo. Deus castigou o seu filho para que eu e você. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês a Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Né? Pedro sendo Pedro aqui, né, o homem de coragem. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha que interessante. Não só foi Pedro, né? Aqui a gente vê Mateus registrando isso. Versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levo consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. E começou a ficar triste e angustiado. A minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui, vigiem comigo. Então, Jesus ele se retira, né, diante do monte com os 3, pede para eles ficarem ali orando. E Jesus ele vai entrar um pouco mais dentro do jardim, né, do Monte das Oliveiras, um jardim chamado Getsemane. Ele avançou um pouco no versículo 39. Curvou-se o rosto no chão e chorou, e orou: meu Pai, se for possível, afasta esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse-lhe ele a Pedro: vigiem e orem, porque não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível, afasta de mim, né? Se não for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas faça a sua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos.
Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou os discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está preparado para ser entregue nas mãos de pecadores. Levanta-se e vamos. O traidor chegou. Em outro evangelho vai dizer que esse momento, né, Lucas vai relatar um pouco mais. O Lucas ele é mais detalhista, né? Ele é bem detalhista. E vai dizer que Jesus suou sangue. Né? Esse é um fenômeno na natureza, né, da saúde humana, de tão grande angústia que estava Jesus. Né? O cálice é o pecado meu e de toda a humanidade pago. Deus fez justiça, Deus castigou o seu filho por mim e por você. Ele sabia o peso que ele iria carregar do pecado. Não era uma morte apenas qualquer. Além de todo, a vergonha. Porque quem leva eles à morte, a gente vai ver, é o sumo sacerdote, são os líderes religiosos. Porém, ele é castigado e condenado a uma cruz romana. Continuando no versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, Judas e os 12 chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem deve prender quando eu cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então, os outros agarraram Jesus e prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e o feriu, o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger? E ele os enviaria no mesmo instante? Se eu o fizesse, porém, como se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso eu sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra a palavra dos profetas registrados nas Escrituras. Neste momento, todos os discípulos o abandonaram e, fugiram. Perna para que te quero. Como dizem, né? Versículo 57. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, que é o sumo sacerdote, onde estava reunido os mestres da lei, os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com um dos guardas e esperou para ver o que iria de acontecer. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mantissem a respeito de Jesus para que pudesse condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: Este homem disse que sou capaz de destruir. Esse homem disse que ele era capaz de destruir o templo de Deus e reconstruir em 3 dias.
Então, o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não vai responder essas acusações? E o que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É como você diz. Eu lhes digo que o futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e lhe dar socos. Alguns davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que bateu dessa vez? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você não é um dos que estava com Jesus, o Galileu? Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro o negou. Dessa vez, com juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, todos os outros ali prestes a virem a Pedro e disseram: Você deve ser um deles. Percebemos pelo sotaque galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente, o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali, chorando amargamente. Esses são os últimos momentos de Jesus. A inveja o fez ser preso e começa o caminhar do cumprimento da promessa salvífica de mim e de você. Esse homem inocente, o Deus vivo, encarnado em seu Filho, né? Manifesto pelo poder do Espírito Santo, vai ser condenado injustamente para que a promessa do amor de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Espero que essas leituras diárias tenham te abençoado como a mim. Grandes lições, grandes sermões e palavras de ensinamento de Jesus Cristo para as nossas vidas, enriquecedor em detalhes, para que nós possamos aplicar muitas coisas das falas de Cristo para as nossas vidas. Bom, estamos caminhando para o final do livro de Mateus. Ainda é só um início do 27º dia de 365 dias de Gênesis a Apocalipse. Se você ama alguém, convide para juntar-se a nós na leitura diária de toda a Bíblia. Ao final desse vídeo vai aparecer um card para você ler o dia anterior se você perdeu. E você também, na descrição desse vídeo, você pode acessar toda a playlist da leitura diária de todos os dias. Desses 26, né? Hoje é 27, mas aqui vai estar todos os dias, né, das leituras. Vamos fazer uma breve oração e encerrarmos a leitura de hoje. Maravilhoso Deus,
Pai soberano sobre todas as coisas, Pai criador dos céus e da terra, Pai trino, Filho e Espírito, te agradecemos pelo seu amor revelado em Cristo Jesus, que a leitura de hoje mostra o ensinamento da sua partida para que se cumprisse o amor que o Senhor tem para conosco, que toda aquela cruz foi carregado e todo o sangue que derramou nos faz uma nova aliança e redimidos de todo pecado. Ajude a termos dentro do nosso coração a tua marca, Pai, a marca dessas palavras eternas que jamais vão terminar. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia de hoje sentarmos e ler as tuas escrituras. Que a tua palavra realmente nos transforme, nos regenera, Pai, para que possamos ser direcionados através do teu Espírito Santo. Te damos graças porque temos a oportunidade de abrir a sua palavra divina e sagrada em nossa língua e compreendermos. Abençoe todas as pessoas que aqui vão estar assistindo e acompanhando essa leitura. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e eu peço para que o Senhor nos ajude a seguirmos com a leitura a cada dia que o Senhor nos dê como oportunidade. Abençoe esse dia de hoje, nos proteja e nos livre do mal. Acompanhe a todos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar acompanhando. Obrigado você aí, Sérgio, também, e tantas outras pessoas que assistem depois, né? Deus te abençoe. E acesse aqui se você perdeu algum dia da leitura. Assistam 2, assim, se você perdeu muitos, né? Assim você vai poder nos acompanhar. Bom, Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Se assim permitir, estaremos aqui concluindo o livro de Mateus amanhã.